Fala, turminha do MotivaCast, tudo bem com vocês? Estamos recebendo hoje aqui a nutricionista Cristiane Cristóvão, que vai contar para nós um pouquinho da sua história, fundadora da Amor de Mãe Alimentos. Cris, seja muito bem-vinda. Olá, Lucas, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje e contar um pouquinho da trajetória de Que nutrição na minha legal. vida. Boa. Bom, então vamos começar contando o início da história, né, Cris? Quando você teve a inspiração para empreender? Como é que foi isso para você? Assim, a minha história começou lá na infância, né? Vendo a minha mãe, minha avó cozinhando todos os dias. Aquela Pô, que legal. alimentação caseira em casa, as festas de aniversário. Uhum. Então, tudo isso vai trazendo uma memória pra gente, a memória afetiva, né? E aí, ao longo dos meus anos de trabalho, eu fui descobrindo que era isso que eu queria fazer. Sim. Eu trabalhei em outro local, uma loja de acessórios, Aham. mas não me encaixei. Falei: "Não é pra mim, vou mudar". Eu fui trabalhar de balconista numa padaria. Olha só. Aí comecei ali como balconista e depois aí eu fui e mudei pra cozinha. Eu Tu falei: já "Quero queria entender ver, como é que funcionava. quero entender como é que é, eu gosto de comer. É isso que eu sei, eu quero Boa. aprender a fazer". Aí eu ali no ensino médio, não sei que faculdade eu quero fazer. Aí Ah, eu, puxa vida, agora não é a hora de eu fazer uma faculdade, eu ainda não me encontrei nesse mercado. sim. Então eu fui, apenas trabalhei por um tempo ali, um ano e pouco, e eu fui buscar um curso técnico então, né, porque uma Uhum, faculdade também da gastronomia só em Itajaí. Aí em Itajaí a gente não tinha condições de estar fazendo, aí eu uhum. busquei um curso técnico na época tinha na FURB, Ah, que legal. de gastronomia. Tu Então, estavas morando em Blumenau já? Não, nessa época? eu morava em Blumenau, mas trabalhava em Pomerode. Ah, olha só. Porque eu sou de Pomerode, então Aham, sempre estudei lá, ensino médio, estudei lá, trabalhei lá. entendi. E aí eu vim aqui morar para Blumenau algum tempo depois, né, alguns anos depois. Uhum. E aí eu fui buscar um lugar para trabalhar perto de casa. Legal. É, tem Aí que ser, tem né? que ser, sempre foi uma prioridade para mim, Boa, qualidade de trabalhar vida, né? perto. Isso, é Legal. qualidade de vida, exatamente. E aí o estudo não foi diferente. Aí eu falei: "Preciso que seja perto para mim, né, e Uhum. que eu conseguisse pagar também, né". E Ah, aí esse justo. curso se encaixou ali no orçamento, né. Ah, que legal. E aí eu fiz esse curso técnico por um ano, e aí no ano seguinte, saí desse local, agora eu quero praticar. Ah, boa. Agora eu Botar a vou mão na massa, agora né? eu vou praticar o que eu aprendi, né. Legal. Trabalhei em outra padaria, aí lá em Pomerode, na Torta em Paradise, Oh, que não sei se legal. conhece. Ah, a gente conhece, adora. Conhece. É Muito bom bom. lá, né. É Então essa delícia. padaria ali que foi onde que eu comecei, assim, a aprender, né, tive o contato Uhum. do o que eu aprendi na teoria ali, né, a gente pratica no curso, né, é um curso prático mesmo, mas é diferente a realidade da Verdade. cozinha. É outra coisa, né? É, E tu já aí começou exercendo a nutrição ali como nutricionista? não, Não? não, não. Ali eu estava recém saí do ensino médio e caí ali na gastronomia, porque eu falei: "É isso que eu quero fazer", Ah, porque eu gosto, né, uhum. desse contato com o alimento, né. Legal. Porque o alimento, ele pra mim, né, ele é mais do que a comida. Então ele é o afeto, né, ele traz afeto, ele traz, o carinho. Ah, Então o que alimento, ele é legal. muito mais, né, do que apenas Traz sentar. lembrança, É, verdade. verdade. Então a gente tem essas memórias afetivas e Uhum. também a Organização Mundial da Saúde fala, né, que a saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. Que legal. Então a gente não tem Sabia. só a ausência de doenças. Muitas Uhum. pessoas falam, né: "Ah, eu tenho saúde, mas eu não tenho doença". Isso Uhum. não é saúde. Então a gente ter saúde, a É um gente conjunto precisa ter um maior, né? conjunto maior. Então ali que entra o alimento, né. Ah, Porque legal. o se alimentar, uma comida não saudável também alimenta, mas ela não sustenta, ela não te nutre. Uhum. Então ali que eu comecei a descobrir, né, sobre os alimentos. Tive contato ali na área da gastronomia, Uhum. mas não tive oportunidade nessa nesse local. Eu trabalhava ali o dia inteiro, fazia hora extra na parte da tarde para Caraca. pagar, né, Hã? para pagar o curso. E aí ia para casa em Blumenau, que eu trabalhava em Pomerode, ia para casa em Blumenau, fazia o curso, né, o curso técnico à noite, Uhum. e outro dia tudo de novo. É, Nossa, que era bem puxadinho, é. Mas eu não conseguia, é muito fechado esse mundo da cozinha, então eu não conseguia as receitas, eu não tinha acesso a nada. Ah, Era olha auxiliar, só, né, cara, entendi. então auxiliar, né, tu Segredos, entra né? ali, então a Aham. cozinha tem muito disso também. Os segredos, né, que são falados, né, mas eu, para mim o segredo é o afeto, é o que tu coloca ali, é o amor. Então a mesma receita que eu vou te dar, não vou ter segredo nenhum, não, eu posso contar, eu conto hoje tudo, o Uhum, que uhum. precisar, o que me perguntar eu conto, mas não vai ficar igual. É, né? Nunca, 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 nunca.
Então, Esse tempero especial é, é teu, né? é meu. E Boa. cada um vai ter o seu. Sim. Talvez melhor até, Uhum, né? uhum. Mas aí lá eu tive essa dificuldade, então muito fechado. E aí teve uma oportunidade em 2008, ali durante um curso daí de gastronomia, o 2, que é Uhum. uma extensão, né? São módulos que é feito ali. Então, Uhum. como não é faculdade, então tem o módulo 1 e o 2. Continuei fazendo. 2008, eu tenho alguém para te apresentar. Uma Olha amiga só. veio Ah, meu falar. Deus. Daí eu falei, quem? Opa, vamos entrar no mundo de eventos. Olha só. Aí eu fui pro Oktober. Nossa. Aí eu fui conhecer uma pessoa lá no Oktober, Aham. aonde comecei a trabalhar na cozinha de Oktober. Mas Uhum. aí é outro mundo, Completamente diferente. completamente diferente. É bem puxado, é É. bem loucura, assim, mas é muito bom. E muita preparação antes e Isso, tal. é totalmente antes. Se não tiver o preparo antes, não existe cozinha. É porque no dia não tem o que fazer, Não, né? é Só. impossível. Toda preparação é antecipada. Então, a gente já na cozinha já recebe tudo, né, muito já prático, já tá descongelando. Então, vai Ah, ter o entendi. chefe, né, que vai fazer essa parte. Então, vai Ah, ter feito as legal, legal. compras, já vai ter deixado descongelando a quantidade, mais ou menos. Então, tudo isso, um auxiliar ou um cozinheiro, ele já vai receber ali, só prepara. Claro. Então, eu ainda acho essa parte também fácil, porque essa parte é só executar, né? Então, a Aham, gente vai aham. lá, executa o que foi passado. No Outubro não teve essas coisas de segredo, nada, era chegar, fazer aqui, é isso, faz que vai dar certo. Então, eu aprendi muito, muito, muito. E é nessa etapa que coloca o temperinho especial também ali, né? Ali foi quando eu comecei a ter um contato mesmo com as panelas daí, Ah, né? Porque entendi. ali no outro local era auxiliar de cozinha na Fazer essa. parte da confeitaria. Ah, Especificamente entendi. na parte de salgados ali, confeitaria. Então Uhum. é muito específico. Padarias grandes, elas têm seções. Então é todo bem separado. Todas as áreas. Tem que Então ter processos bem claros, né? bem separados. Então, Uhum. o funcionário ele não vai fazer de outro setor, né? Então, Ah, ele tem entendi. muito. Daí tu ficava específica numa sessão e. Isso, eu ficava fazendo o dia inteiro a mesma coisa. Ah, E entendi. aí, eu cheguei na empresa e falei que eu ia sair Nossa. para trabalhar. Eu já estava com eles bastante tempo, assim, uns 3 Aham. anos, eu acho. Olha Indo só, caramba. aí, para ir trabalhar em evento. Uhum. Aí foi para os dois, né? Um Pô, e já choque. começar com outubro, né? É, Tem foi um bem, evento mas foi muito gigante. loucura. Mas uma loucura que eu não mudaria jamais. É Tanto um. que eu fiz 5 anos de outubro Caramba. com a É uma mesma. escola também, né? Sim, na escola. Aprendi muito, assim. E principalmente não só o aprendizado da cozinha, da persistência, do faz com o que tu tem, tu vais conseguir, né? Então, Ah, entendi. não acha que é Não. tudo, Tá. vai estar tudo lá, né? Aham. Então, a gente tem muitas dificuldades e aprender a lidar com essas dificuldades. O evento traz isso. Boa. E aí, dentro do Outubro, que eu conheci uma outra pessoa de eventos. Então, assim, foi uma sucessão, sabe? De Uhum. acontecimentos de pessoas que eu conheci. Então, indicações. Legal. E aí, dessa outra pessoa de eventos, onde aí ela é chefe de cozinha. Olha só. Então, ela que, tem potencial. Ela enxergou isso em você. Aham. Ela falou, vem comigo aqui, a gente agora vai ficar juntos. Relacionamento é tudo, né? Foi pra minha vida profissional, foi tudo, assim, tudo mesmo. Que Porque bacana. sem o relacionamento, sem esses relacionamentos, esses contatos ali, eu teria continuado Sim, ali. acaba ficando numa zona de conforto, né, Cris? Isso, eu estava totalmente imersa, eu gostava do que eu fazia, não nego, né? Uhum. Salário legal, mas Não era. não me estimulava. Entendi. Não era instigante, Não né? tinha aquele Não temperinho tinha extra, né? emoção. Nossa. E aí, em 2008, a gente teve a enchente, né? Pois é. Aqui em Nossa, Blumenau. verdade, Então, eu verdade. lembrei disso Enorme, aham. vindo pra cá. E aí teve Outubro, aquele ano a gente teve Outubro, mas logo recente, então eu comecei nesse mundo de eventos. Uhum. No dia da enchente, um casamento, Caramba. lá na Velha. Tudo junto. Aí Meu. foi bem impactante. Eu falei, gente, como isso? Evento assim, que de repente tu imerge num mundo e tu sai ali, a gente saiu, tava enchente na cidade. É, pois é, né? Aí dali não tinha mais evento, Aham. porque foi em novembro Foi. a enchente, foi em novembro, final de novembro, eu não tinha mais emprego. Trabalho, no caso, né? Não emprego, trabalho. Porque daí, como eu Nossa, decidi tinha trabalhar por saído, né? conta, Aham. então não tinha mais Meu evento. Deus, Final de ano, que é onde a cara. gente ganha o maior Sim. faturamento. Aí A cidade toda parada. vai embora pra conseguir um trabalho no Plaza Hotel,
lá de Itapema, que Olha é só. resort, né, lá Aham. é um resort, o Aquele Plaza. próximo a 101 ali na Isso, é, aham, aham. ali o da beira-mar. Isso. E aí ali o funcionário tem alojamento, funcionário que é de outra Hum. cidade. Tu fica lá Então, direto daí? fiquei lá direto. Pô, que Então eu coisa fiquei ali por um boa. período trabalhando, foi curto, né, trabalhei na parte de saladas, então ali eu tive contato realmente de uma cozinha industrial, meu primeiro contato, porque Uhum. é totalmente diferente, Sim, tanto do sim. evento quanto O da ritmo é outro. é outro ritmo, e são muitas outras normas e regras, Uhum. e ali também que eu conheci nutricionista. Mais um. Daí eu falei: "Poxa, tem um cargo ali que é interessante", que é um Hum. cargo que ele tem uma responsabilidade acima de todos os outros funcionários, né, então é ela que vai ver o cardápio, Hum. vai estar passando ali isso pro cliente, né, às vezes uma reclamação também que vai vir, é Passa uma tudo olha é só. nutricionista, então ela vai estar cuidando também dos processos. Então, na parte ali das saladas, então a gente precisa higienizar tudo, então na parte da apresentação, conservação, coleta de amostras, é muita coisa. Caramba, e ela trabalha junto com o chefe, então, pra elaborar isso aí? A nutricionista e o chefe são as cabeças, né, Aham. da cozinha, assim, Que aí legal. ali eu tive a experiência na parte de salada. Uhum. Até a cozinha quente, já precisava de mais experiência, né, então com esse curso, eu não tinha também uma bagagem, né, Claro, então que claro. hoje é pedido muito em cozinhas, assim, é a experiência. Justo. E aí eu não tinha essa experiência, então Estava adquirindo, né? estava ali começando, então já fui para a parte das saladas, mas foi ótimo, porque o importante, assim, eu vejo para um profissional é querer aprender. Isso é verdade. Então, assim, tá disposto a aprender. Então, ouvir, que muita gente não ouve. É. E aí estava ali ansiosa Uhum. para aprender o que eu tinha, né, para escutar com as pessoas ali totalmente diferente também, eu acho, pela região. Então, Muda? muda, É. que foi o que eu passei de dificuldade em outra cidade, né, e aí Aham. não tinha ali. Então, ai, que bacana, uma pessoa nova, jovem, querendo fazer esse trabalho. Ninguém queria. Ninguém quer Ó. trabalhar em cozinha, É. Tu vê. porque é muito puxado. Uhum. E assim, né, eu sei que muitas pessoas querem, obviamente, chefes também, mas é direto para o chefe de cozinha. Mas existem uns passos, uma escada, degrau. Todo mundo quer o bônus, né? O ônus a gente esquece. É. Mas também eu não almejava, né, então para mim estava aprendendo, Tudo estava tranquilo. tudo certo. Então, E estava era uma aventura também, iniciando. né? Sair da cidade, tempo já. Começou com uma aventura, É? começou com uma aventura. Veio essa parte do oportunidade do evento, e aí a enchente, então tudo isso foi agregando e aí foi quando eu parei ali na praia, né, mas aí depois, preciso voltar, né. É, tudo tem um enfim, Tempo, né? Aham, um tempo. e aí foi quando voltei de novo para Blumenau com a parte de eventos. Uhum. Então, voltei a fazer os eventos aqui, mas eu falei: "Poxa, não pode ser só isso, Tem que ter né, mais um pouco. preciso estudar mais, tem que ter Uhum. mais aí por trás". Então, aí eu fui buscar a faculdade de nutrição. Então daí em 2013 eu fui buscar uma faculdade, né, porque até então era um curso técnico, então comecei a faculdade de nutrição aqui em Blumenau mesmo, na Uniasselv, e aí que eu pensei: "Eu não quero mais trabalhar sábados e domingos". Ah, foi aí. Chega de sacrificar final de semana, né? É, porque aí já tinha família também, né. Eu não tinha filhos, Hum. mas já tinha namorado, então a gente já começa a ter uma estabilidade, né, Sim. aonde, ter uma casa, morar sozinho, então tu começa a criar uma rotina. É, Então foi aí tem que que, conciliar tudo, né? decidi não, agora sábado, domingo é bem cansativo, Você já estava há uns anos nessa, né? e aí também não é lucrativo. Ah, pois é. Então, muitas vezes, a gente trabalha ali por hora extra, por dia, taxa, a gente fala muito, né? Uhum, Falamos uhum. em eventos sobre taxas, então a gente recebe pelo dia trabalhado. Hum. Mas eu falei, poxa, agora eu quero ver o outro lado, né? De organizar tudo, essa parte de produção. E aí que veio a nutrição ali, a faculdade. Que legal. E nesse período ainda não tinha surgido a ideia do negócio? Não, Não. nem Nem passava pa na cabeça, nada, nada assim, só agora eu vou ser nutricionista de cozinha industrial, porque foi lá que eu vi no hotel, tive esses contatos, mas eu engravidei durante a Caramba! faculdade, Aí já muda tudo, né? tudo mudou. Aí eu, poxa, tem uma matéria aqui que me interessou muito, é da gestação,
Dentro da faculdade Na tem gestação? faculdade Que legal! tem uma parte que é só sobre gestação Aham. até a adolescência. Então, a Olha alimentação só. da gestante tem até o idoso, né, a gente aprende, mas são várias as matérias e uma das matérias me chamou mais atenção. Claro, Eu é. estava gestante, Aham. então poxa, essa matéria aqui é bem interessante, de crianças. Daí eu falei: "Isso aqui eu vou gostar de estudar". E realmente foi aonde eu me É. identifiquei totalmente. Pô, que legal, né? Aí eu já sabia o que eu não queria, Até fica né. fácil daí, né? Tu começa a ver, né, porque quando entra, não sei se com todo mundo é assim, mas, na faculdade ali de nutrição é muito amplo. Hum, Existem vários tipos de nutricionistas, né. entendi. Então, quando você faz só a graduação, ela é muito ampla, é um leque, e depois precisa se especializar. Aí que tu vai escolher. Aí vem a escolha, mas é quando conclui, né, porque Uhum, vai ter uhum. nutricionista esportivo, hospitalar, Ó. de clínica, né, o atendimento Aham. clínico. Aí, quando começou as provas práticas, então a gente vai para a parte da prática mesmo, na área ali da nutrição, Uhum. eu vi que também era diferente. Não era Não bem o que tu era bem aquilo imaginava. ali. Aham. A nutricionista de uma cozinha industrial, ela faz parte de RH. Sério? Então a gente contrata, demite pessoas, faz treinamentos. Então, Nossa! foi lá eu descobri que era muito mais lidar com pessoas do que com a comida em si. Daí não era bem o que você estava Também procurando. não era. Daí Aham. eu falei: "Poxa vida, tá difícil. Tá difícil eu encontrar, né, a felicidade", Sim, né, porque para mim trabalhar é mais que um trabalho, né, então precisa estar feliz, precisa gostar e amar. boa. E eu não tá legal, isso aqui não tá legal ainda. Mas ainda era, estágios, né, então Uhum. estágios não remunerados, não são aqueles estágios obrigatórios que a gente tem na faculdade, e então estava tudo certo. Eu estava fazendo e isso é muito bacana, porque daí a gente realmente vê, e sente, né, que Uhum. porque muitas vezes é sair e ir para trabalhar nessa área e depois descobrir, né. Então o estágio ele é totalmente necessário, ainda bem que é É obrigatório. ali, né, que você descobre as coisas, Que né. daí a gente descobre, assim, o que realmente não quer, Tu né. fazia um estágio em Blumenau mesmo? Sim, foi aqui É. em Blumenau. Ah, que legal. Aí o da cozinha industrial foi na Carsten, Olha só. bem grande, Ah, imagina. 3.000 refeições diárias, Sério? Cara. né. Aí a gente pode escolher, né, então, no leque ali tem as escolhas, aí, por exemplo, no hospitalar não, no Uhum. hospitalar ele é só num hospital específico, mas outras áreas sim. Tem a área também que vai nos AGs, nos postos de saúde, Hum, então com atendimento ali que é o clínico aí, né, que a gente entendi. atende os pacientes, Uhum. então ali também poderia escolher. Só que tu não queria as áreas da saúde. Isso era ou era E industrial. mas a gente Tem que olhar, né, pra precisa tudo. fazer, né, Boa. é um estágio obrigatório, precisava Ah, em fazer, todas as áreas. precisa fazer em todas as áreas, eles são obrigatórios. Meu Deus. É. Pô, mas que experiência, né? Que legal. Ele é obrigatório, esses estágios, eu não sei como estão hoje, né, como está a grade curricular, mas eu acredito que sim. Talvez até maior essa parte Uhum. dos estágios, porque é ali que a gente pratica, né. E tu estavas gestante, Mas fazendo a gestação estágio. foi bem no começo, os estágios foram depois, então eu fiquei Ah, afastada, a gente tem uma licença, né, uhum, uma uhum. licença maternidade de 4 meses, ali a licença, É e curtinho, né? aí curtinho, bem curtinho, aham. E aí o neném vem, mama, então o João Victor vinha, o pai trazia, mamava e ia para Continua. casa, continuava. Eu Nossa. fiz a faculdade, aí comecei a trabalhar de cozinheira num restaurante, que daí seria a cozinha industrial, então o que Ah, eu legal. queria, né. Aham. Fui para mas como cozinheira, né, não como nutricionista, porque para exercer precisava estar formada. Ah, Então, entendi. cozinheira ali nesse restaurante e daí com o filho pequeno e a faculdade à noite, mas até ali tudo certo, né, vai Tá bom. conciliando tudo e a gente dá um jeito. Aí quando eu me formei em nutrição, eu precisava atuar, então E agora agora, e né? agora? Aí veio Desafio. e agora, né, porque daí depois de você formado, tudo muda, É, né? porque não Hum, ninguém mais vai contratar uma cozinheira com formação superior em nutrição. Então hum. foi uma das demissões que eu tive. "Ah, poxa, agora você tem, um Diploma. cargo que Não, não condiz, né, esse cargo não condiz com o teu". não dá pra continuar. Aí foi eu saí, também era um local super perto ali de casa onde eu morava. Aham. Gostava muito, uma empresa bem grande aqui da região, Ah, que na legal. parte da cozinha. Adquiri bastante experiência, né,
mas eu precisava então agora tomar rumo, né? O que que eu vou fazer, né? Com esse diploma, né? Aham. Aí eu consegui um estágio remunerado, então. Estágio remunerado de nutricionista. Ah, Com uma outra nutricionista, a gente fazia cursos, eu auxiliava ela na parte dos cardápios, vocês tinham se conhecido na faculdade também, não? por contato. Ah, esse era contato. Então, novamente, foi uma indicação. Ó, que legal. A coordenadora do curso indicou, Que bacana. me indicou, né? Eu Pra tenho essa ela e tal. aluna aqui, se destacou no curso, naquele ano Isso é tive o legal, né? destaque ali Aham. da melhor aluna. Eu tenho para te indicar. E aí eu fui lá trabalhar com ela, Pô, então. que bacana. É, E ficou um aí eu tempo ali. fiquei uns 2 anos Olha só. com ela e o atendimento clínico. Atendi Uhum. também em consultório, né? Então eu tinha, não Legal. consultório particular, Uhum. mas Era uma clínica? uma clínica, Hum. onde eles que organizam a parte da agenda e eu ia fazer os atendimentos, né? Então eu conciliava tantos atendimentos ali na clínica com daí o estágio remunerado dela, da Legal. parte dos cursos e a introdução alimentar, principalmente. Ela é bem específica, essa nutricionista da introdução alimentar. Uhum. Então ela só trabalha com isso. Então ela Legal. faz atendimento só nisso. E foi ali que a gente desenvolveu um trabalho diferenciado. Poxa, a gente tem o curso aqui, a gente oferece cursos para as mães de introdução alimentar, mas podia explorar um pouco mais? Botar a mão na massa também, né? Aí a gente Que é muito ensinávamos. administrativo isso, né? A parte do curso, as mães vinham, aprendiam ali e daí saíam, então, com as receitas, mas o que eu vou fazer com isso? Sim, exato. Ali que está a dificuldade. Então, a dificuldade das mães, Hum. muitas vezes, não é a informação. Uhum. Tem? Pois é. Então, tenho a informação. Fiz o curso de introdução alimentar com meu filho, mas e o tempo Quando é que eu vou conseguir parar, para né? executar? Porque tens filho. Não, puxado eu tenho. E como é que foi a introdução alimentar? Ah, pois é. Eu tenho sorte porque a minha esposa, né? Cuidou de toda essa Ela cuidou parte. de toda essa parte, gente. É muito difícil. É, É eu imagino. desafiador. Olha só. Então é um problema, exatamente não, talvez um problema, mas a conciliar tudo isso. Uhum. Então as mães atualmente estão trabalhando fora. E aí mais essa responsabilidade da introdução alimentar. É. E hoje, essa primeira fase da vida é a mais importante para uma criança. Ah, imagino. Então, é onde a gente desenvolve todos os hábitos, né, alimentares, é na infância. Que são Eu ia te falar que, assim, aproveitando que a gente tá tocando nesse assunto, né? Hoje eu tenho muito orgulho do que a Gabi conseguiu fazer naquela época, porque o Daniel, ele comeu super bem. Então hoje ele não tem dificuldade com salada, ele não tem dificuldade com nada, sabe? Ela também conseguiu não passar os refrigerantes, sabe? Então, pô, eu fico muito feliz que ele é super saudável na alimentação. Que É muito ótimo. legal. E eu vejo que algo difícil, né? Não é algo simples de fazer, Não, né? não é simples. Então, principalmente na atualidade, né? Porque Uhum. a mídia hoje traz Nossa, a indústria quer vender, na muito verdade, né? marketing voltado para o infantil, né? Uhum. Então, no início, quando o bebê está na fase de introdução alimentar, que é ali depois dos 6 meses, ok, a criança não vai exatamente ao mercado, ainda não Sim. alcança uma prateleira, mas mais tarde Já sim. começa a pedir, né? Exatamente. Então, essa fase inicial, ela é totalmente e muito importante, porque Sim, dedicar totalmente para isso. Então, é as verdade. mães, Tem os avós ainda que ajudam, né? Um monte. exato, os avós muitas vezes Estragam, né? estragam, né, as crianças. Nesses 2.000 dias de vida, que nutrição a gente fala, é Uhum. desde a concepção da criança até os 5 anos. É a principal fase do desenvolvimento neural. Ai, o que ele receber ali é o que ele vai carregar pro resto da vida. Exatamente. Olha Então só. é ali que a gente precisa ser Firme. firme, exatamente. E eu vejo que com o passar do tempo, depois de 1 ano, 2, começa já a afrouxar. As famílias começam a Eles vão ficando independentes e tal, né? exato, mas a gente continua com uma alimentação, né, saudável para criar esses hábitos. Uhum. E é ali que a gente nós, com a parceria com a outra nutricionista, vamos Atuar. levar isso Boa. para as mães, né, essa facilidade da comida saudável, Uhum. equilibrada, né, e
fazer, então, para elas essas comidas, Foi né. nesse ponto que começou a surgir a É, ideia do veio a negócio. ideia do negócio. Ah, que Aí legal. ia na casa do cliente Uhum. e preparava, produzia. Ensinava a babá, ou a cozinheira do local, ou a própria mãe. Ah, era um misto de coisas, né, além de executar, ainda de Tinha a ensinar. parte de ensinar, aham. Aham. Ou, às vezes, eu tinha clientes que não queriam acompanhar nada. Só faz. Entra daqui, estão as coisas, ou eu comprava também, dependia Uhum. do cliente, e me deixava lá totalmente para Tu fazia para um executar. tempo, assim? Não Isso, era fazia todo para o dia? mês. Para o Não, mês para o todo. mês. Ah, Às vezes pacote para 15 dias, então aham. dependia muito qual era a proposta, né, ali, o Uhum. que o cliente queria e qual fase que a criança tá, né, Legal. porque um bebê de 6 meses vai comer pouco, uma colherzinha de sopa, Bem então pouquinho. bem pouquinho. E aí já de 1 ano, de Porque tá 2, amamentando e tal, né. sim, tem toda a amamentação, Uhum. a amamentação interessante é que vai até os 2 anos. Até os 2 anos a Organização Mundial da Saúde preconiza. Entendi. Porém, não é o que acontece. É, não é a Muitas realidade, né. vezes, ali aos 6 meses, a mãe volta a trabalhar, o bebê está com 6 meses ou antes, e já precisa introduzir alimentos. Então, de 2 a cada 3 crianças não amamentam mais, não mamam mais, Nossa. bem nessa fase, aonde a criança vai para a creche. Pode retirar leite, a gente tem também uma licença, né, Uhum. então tem a licença para amamentação. Muitas mães nem sabem disso. Não, pois é. 2 vezes por dia, por 30 minutos, Olha. aonde pode ir para casa ou trazer o bebê. Uhum. Ou, no meu caso, foi uma negociação lá, quando eu trabalhava no restaurante, 1 hora antes eu saía do Até porque local. dependendo da distância, né, Exato, então tudo vai vai um depender, bom tempo, né. mas é uma questão de conversar, né, é uma Sim. questão interna então, Uhum. mas são todas as hipóteses, né, que a gente pode estar planejando ali, mas para manter essa amamentação. Sim, Então justo. existe lei que ajuda nessa parte, Que legal. porém difícil de praticar, né. Sim, sim. E aí entra o leite, depois do leite materno entra a fórmula e a comida. Aí quando entra a comida que no dia a dia, numa rotina, às vezes existe os deslizes. É. Aí É, até porque é complicado, porque é todo dia, né. todos os dias, porque quando a criança inicia a introdução, não tem mais volta. Uhum. E muitas vezes acontece, eu pego clientes bem no início mesmo, introdução alimentar, que oferece um dia sim, um dia não, uma refeição sim, uma não. E aí eu não faço mais atendimentos, né? Não Sim. faço mais atendimentos clínicos, no caso, Uhum. mas eu sempre estou ali junto, auxiliando as mães, pelo fato da nutrição. Então, por Sim, ser nutricionista, então eu consigo agregar isso, né? E trazer para as mães esse suporte legal. E de precisa, é necessário. dessas informações aonde a gente o que fazer, né, Se não da segue forma o correta. cronograma se não segue o cronograma, a criança acaba se acostumando com Precisa de rotina. é, né. A gente precisa de Oh, rotina, e eles muito mais. filhos precisam mais ainda de rotina, e começa exatamente quando começa a alimentação, aos 6 Uhum. meses ali. E aí foi ali que eu comecei, né, Aham. comecei a Vocês ideia estavam da em 2, isso, aham, ali em atendendo 2, em casa e tal, isso, ia na casa do cliente, mas porém não era bem isso que você queria, né. porque eu achava muito difícil, ele era muito limitador, 1 cliente por dia, Não tem máximo. escala, né. Eu não conseguia Uhum. mais com cliente, porque os locais são longe, S apesar de a maioria dos clientes estavam no centro, né, então Uhum. estavam ali perto mesmo da clínica, porque então, vem o cliente, ele vinha para o consultório, fazia o atendimento e aí vinha a indicação do serviço. Aí eram clientes normalmente do centro, eram perto, porém 1 por dia. Sim, E aí para 30 dias, ele não comprava mais. tem mais isso, né. É, O ciclo de compra é longo. era muito longo, é. Apesar da validade, não ter problema quanto a isso, Sim, mas aí mas como também negócio, né. sim. E a criança comer só o congelado também não, Ah, pois é. porque então a gente sempre indicava intercalar com a alimentação da família, Uhum. porque o interessante é que a gente não cozinhe separado para a criança. O interessante é oferecer o que a família consome. Porém, na prática, sabemos que não é assim. Não acontece, né. Muitas famílias não têm uma alimentação saudável, então Uhum. não consegue oferecer para o filho uma alimentação saudável. Justo. Lógico que até 1 ano sem sal, dá uma Tem mais isso, né. piorada, né, Aham. na situação. Então eu preciso cozinhar tudo sem sal
pra criança, pro filho. Caramba. Querendo ou não vai ser igual, né? Não, É não uma vai ser comida igual. separada ali que você vai É. ter que fazer e tal. O que eu indicava era adicionar o sal depois, né, Ah, boa. para os pais, porém Ótima não dica. Não fica funciona. igual. É, né? Funcionar, funcionou, mas não fica igual, né, então e é interessante não oferecer, né, o É, e sal, o alimento sem sal, açúcar. daí tu pode fazer alguma receita que fique legal sem sal, né? Olha, eu vou te falar Difícil. que ninguém acredita que a minha comida é sem sal. Sério? Existem temperos, né, para realçar o sabor dos Ah, alimentos. Então aí vem a parte da gastronomia, boa. agregando ali. Então tem as estratégias, né, que vão trazer o sódio Uhum. natural dos alimentos. Então não é por acaso as minhas combinações. Tem que saber combinar. Tem que saber combinar, Uhum. exatamente. E aí, às vezes em casa, produzindo em casa, não fica tão bom por causa da combinação, né. Claro, Então claro, claro. tem essa parte, E daí né. vocês estavam nessa crise e em que momento você decidiu, então, pô, agora carreira solo? Segundo filho. Esse foi o É sempre os divisor de filhos. águas. Aham. Exatamente. Tive o Vicente, segundo filho, e daí licença, né, mais uma vez, então licença tanto lá do consultório, da clínica, quanto dessa parceria. Uhum. E quando eu voltei, não eu senti em casa, na pele, que com uma criança de 5 anos e um bebê, que eu já não era mais Muda o ritmo, né? eu não conseguia mais, Aham. oferecer para aquele meu filho de 5 anos uma alimentação adequada, então tudo desandou em casa. Eu falei: "Opa, espera aí, Pausa. as minhas prioridades estão ficando de lado, que minha prioridade é comer saudável, Sim. então isso é uma prioridade da família". Já tem que começar em casa, né? Exato. E aí eu pedi para sair, então a gente não iria mais, né, ter essa Uhum. parceria, a gente finalizou a parceria, Uhum. e no consultório também, no consultório então não gostava, assim, Já não. amava. Aham. Gostava, mas não amava. Então, não era o que eu almejava, né. Aí eu acabei também já utilizando, né, desse momento, né, da vida para finalizar ali nos atendimentos também. Legal. Aí Foi um conjunto de coisas. foi um conjunto, foi um conjunto. Aí também já aproveitou e. Já fiquei de licença, veio a ideia, né, que já existia uma ideia, mas era uma Uhum. execução diferenciada, Uhum. e tivemos pandemia. Então, Covid-19 aí batendo na porta. Ah, verdade. Meu, muda tudo também. E aí eu vi essa necessidade. Pessoas precisavam comer saudável, mas tinham medo de ir para o mercado, feira. Então, muitos alimentos nem chegavam Uhum. por essa dificuldade de transporte. No início, né? Esse primeiro mês ali, que aconteceu em março, É, então em pô. abril, que teve uma dificuldade grande de alimentos. Então, falta, né, de alimentos, de Sim, água, muita coisa. sim. Foi quando eu falei, opa, Pô, mas foi o gatilho aqui, já, né? tá aqui. Aqui tá o meu negócio. Tá Uhum. formado. Já tinha receitas, clientes, então, porque eram já do consultório, então Claro. clientes de introdução alimentar, era só Uhum. uma questão de tempo para oferecer. Claro. Era uma adequação comercial, na verdade, né? Uhum. Daí ali E já foi tinha o nome do negócio? não, Não? não. Como é que surgiu? Eu coloquei só como Cris Papinhas. Aham. Aí eu falei: "Gente, mas é um amor, né, cozinhar é um amor". Eu falei: "Amor de mãe". Total. Aí inicialmente eram papinhas, Uhum. amor de mãe papinhas artesanais. Limitava um pouco o range ali Porque a papinha hoje você entende que é bem no no início início. da introdução. E aí a comida já não, né. Então mas eu não tenho nada triturado. Então É. não existem papinhas. Estava Entendi. realmente Dava pra errado, entendi. Aham. né. Porque a gente não deve triturar os alimentos para oferecer para a criança. Olha a dica aí, pessoal. É uma dica importante, triturar os alimentos. Então, isso aí a gente tem um guia alimentar para a população brasileira, é um guia alimentar infantil, até os 2 anos. E ele vai estar explicando toda essa parte da introdução alimentar, onde Uhum. não devemos processar os alimentos, que vai ser Hum. liquidificar, peneirar, utilizar um processador. Então, essa parte ali de papinha que a gente entende, né, como E um tu não usava creme. nada disso, só que tu estava te vendendo com papinhas. Uhum. Ah, olha Eu só. olhei lá o vidrinho de mercado, de marca, eu falei: "Gente, mas não é isso que eu vendo. Isso aqui não tem nada a ver. Não é esse o produto", porque eu nem Uhum. trituro nada, então é tudo em pedaços. E daí veio a tagline ali, comidas Das artesanais. comidas, que são comidas, né. Então é o mesmo cardápio que eu atendo desde a 6 meses, ele pode ir até os 5 anos, mais. Tem Tranquilo. clientes de 5 anos, que estão É. 5 anos comigo. Oh, que legal.
Então não são Legal. apenas de 5 anos, são 5 anos Aham. clientes. Olha só. Então tem bastante gente aí, bastante tempo comigo já. E depois dessa idade continua assim? Pode continuar Pode, à comprando, vontade, né? mas aí vai diminuindo, né, O a paladar muda um frequência. pouco, né? Eu acredito vem o fato da comida de casa, né. Ah, Porque a ideia, eu sempre digo, até 1 ano. Ali o ideal é que a família consuma alimentos saudáveis, que tenha uhum. uma alimentação saudável, consiga manter essa rotina e tá utilizando os alimentos de casa mesmo para oferecer para a criança. Então não tem um limite de idade para o meu produto, Uhum. porém depende Tu faz essa rotina indicação por causa da rotina. da rotina da família. Aí o que eu vejo muito nos clientes é para viagem. "Ah, já vou viajar, vai ter um feriado, então Uhum. preciso estar levando", Aí ele vai né. lá e faz. E isso, daí faz pedido Ah, para estar que levando legal. junto. Pô, Cris, quero aproveitar então que a gente chegou nessa etapa, né, do teu negócio, para tu contar um pouquinho como é que funciona, para as pessoas entenderem como é que funciona, o que você faz, o que tu entrega, e também deixar assim, um panorama de como que faz para te encontrar, como é que as pessoas podem falar contigo, né? Então para me encontrar no Instagram é Cris Alimentação Infantil, e eu faço esse trabalho de entrega das refeições para as crianças. Então aqui, como por exemplo, eu tenho essa polenta. Então, polenta com quinoa e carne de panela. Olhando assim, uma refeição comum, porém ela é sem sal, ela vai ser cozida por mais tempo para ser mais macia, a carne desfiada. Então tem todo um histórico por trás dessa receita. E também as comidas são personalizadas, feitas para cada cliente. Então eu consigo estar personalizando a receita, a combinação. Nossa, isso é muito bom. Então a ideia, a proposta é personalizado para o cliente, porque muitas vezes existem alergias alimentares, né? Então Uhum, eu não trabalho com nenhum produto que seja alergênico. Então o trigo, o leite, uhum, com exceção do ovo, eu tenho o ovo no meu cardápio. Algumas uhum, crianças têm alergia ao ovo, uhum, porém outros alimentos alergênicos não. Eu faço as comidas de forma personalizada, uhum. então adequado para cada cliente. Então, se a criança tiver uma alergia alimentar, eu vou estar fazendo a substituição, Adequação. Ah, que do legal. produto. Uhum. Então, eu posso utilizar uma sopa com macarrão, com trigo, porém com um macarrão de arroz também. Ah, Então, show. tudo isso eu posso substituir. Por isso, Poxa, ao entrar em contato, aí eu sempre pergunto, né, existe algum tipo de alergia alimentar da criança, na família. Então, faz todo um filtro ali, né? isso, porque muitas vezes a criança não tem, Importante. porque ela nem começou a comer. Nem sabe ainda, né? Nem sei. Uhum, Existe janela imunológica também, aonde uhum, devemos oferecer os alimentos alergênicos. Então, em qual fase essa criança está? uhum. Então, temos dentes que estão saindo, Nossa, quanta coisa, é né? muita coisa. Aham. Que É legal. muita coisa que eu muitas vezes pergunto, mas é para ter um embasamento, né, de Claro. como fazer Uhum. essa comida da forma mais correta Muito possível importante. pro cliente. Lógico também que eu vou ter clientes que gostariam de comprar para viagem. "Ah, vamos lá, meu filho come super bem, já come de tudo, já tivemos contato com todos os alimentos, Uhum. pode ser o que tiver em estoque". Então eu Ah, trabalho com um estoque pequenininho, sim, porque claro. a produção sempre é personalizada de Uhum, acordo com os pedidos, uhum. e aí o que eu consigo estar vendendo extra para os clientes que tiverem em estoque, eu consigo estar atendendo também essa demanda, E sabe. normalmente você fecha pacotes, assim? Tipo, eu posso comprar para o ano, para 6 meses? Como é que Não, não, não é tudo trabalho pontual. isso, de uma semana para outra normalmente. Ah, que Então, bacana. essa semana eu já tenho o cardápio da semana seguinte, Uhum. mas é através dos pedidos. O cardápio, ele não é um cardápio elaborado por mim. Ah, Então, o entendi. cliente que vai dar esse rumo, digamos assim, Sim. né. Gostaria de tantos desse sabor, desse, daquele. Ah, Então, que legal. trabalho em cima do que o cliente pede. Então toda semana tem coisa nova. Sempre tem coisa nova. Então, esses clientes que estão comigo mais tempo, acabam percebendo: "Poxa, mas essa combinação não tem no cardápio, nunca vi". Acontece por Sim. essa demanda, né, Aham. de coisas que eu gostaria que meu filho, comesse milho, mas eu não sei oferecer. Ai, como eu faço para oferecer alface, rúcula? Então, existe alguns alimentos mais pontuais, existe uma dificuldade maior. Ah. Exatamente. E aí que vem essa parte da adequação ali, da combinação da comida. Então, Cris, eu fiquei curioso para entender um pouco o teu cardápio, de como que funciona aqui, né? Eu estava dando uma olhadinha, a gente tá vendo aqui teu Instagram, né? Então tu tem alguns cardápios pré-formatados, né?
e você tem essa opção para quem queira comprar personalizado. Explica para nós um pouquinho como funciona. Eu tenho esse cardápio pré-determinado, com os sabores definidos, digamos Uhum, assim, uhum, onde a cliente não vai conseguir personalizar. Porém, a gente vai ter um pedido mínimo de 3 unidades, né, do sabor que escolhe. Mas também tem a proposta de modificar essas combinações. Então, eu posso uhum. estar trocando o aipim por uma batata, Legal. posso trocar uma batata inglesa por uma batata salsa. Então, muitas vezes é uma oportunidade de oferecer para a criança um alimento diferenciado. Verdade. Então, por ele ser personalizado e ele modificar toda semana, porque é de acordo com o que os meus clientes pedem, Uhum. eu vou ter sempre novidade. Pô, isso é muito bom, né? É muito bom. E eu aproveito e utilizo os alimentos sazonais. Que legal. Às Então, vezes coisas que as mamães nunca nem pensariam em pedir, né? exatamente, tem alguns tipos de feijões diferentes. Quinoa é um alimento que eu vejo que as crianças acabam não conhecendo. Hum. As folhas também são mais difíceis de introduzir, então eu Uhum. consigo estar utilizando a selga, o alface, então a couve, Ó, que né, legal. nas preparações. Muito bom. Eu vi também aqui no teu cardápio que tu tem BLW. Conta pra gente o que Isso. é o BLW. Os bolinhos BLW, eles são o alimento um outro formato. Então, um formato para a criança pegar com a mão. Então, ele vai estar sendo estimulado a manusear o alimento, Ó, que que legal. são os bolinhos aqui nesse formato. São Uhum. almôndegas ou os bolinhos em forma de hamburguinho Nossa, que mesmo. delícia. E é um formato diferenciado de introdução alimentar. Uhum, uhum. Em vez do método tradicional, que é o mais utilizado, onde o adulto oferece o alimento para a criança que tem autonomia Ah, que de legal. consumir o alimento. E aí ali vão ter as proteínas, né, que eu ofereço nesse cardápio, ou a leguminosa, que é o feijão. Uhum, Porém, a mãe vai cozinhar ali um brócolis junto, vai estar utilizando uma batata, então vai fazer esse complemento em casa. Então esse bolinho ele vai em pacotes, porém só uhum. proteína. Um pacote só de bolinhos e em casa eu vou precisar ter o complemento dessa refeição, né. Claro, para finalizar, né, o Isso, para ficar uma refeição completa, né. completa. O que Perfeito. eu vejo que é, bem utilizados esses bolinhos é para lanches. Olha Então, só. muitas creches não oferecem o lanche, então Uhum. pode estar mandando aquele hambúrguer ali junto para complementar o lanche, né. Opa, então, fica a dica para as mamães que estão assistindo a gente, né, em casa, entrar no Instagram da Cris e dar uma verificada no cardápio e testar, porque são todos alimentos, feitos com muito amor, né, muito carinho, dentro dessa proposta que você trouxe, né, com métodos e tudo mais. Como é que tá, a recepção com teus clientes? O que que eles estão, qual é o feedback que tu tá tendo, assim, como é que funciona isso? É bem, tá legal, tá bacana? O feedback é sempre muito positivo. Então eu Aham. adoro quando as mães enviam vídeos, fotos, né, Uhum. das crianças comendo. Essa semana eu tive um feedback, semana passada, Aham. "Você é vida na minha vida". Ai, que legal. Muito Isso é bom bacana. demais, Então né. é isso que prova que eu tô fazendo um caminho correto. Sim, É esse o meu propósito, auxiliar as mães sim, nessa trajetória, né, porque é uma trajetória, um período, bem exaustivo né, na vida é, das mães. verdade. Tem alguns pais também de clientes, É? poucos, mas tem. Já me perguntaram, se existem pais, né, clientes, Aham. mas tem Tem também também. alguns pais, já tive ao longo, né, Uhum. desses anos. É mais comum as mães mesmo estarem entrando em contato, encomendando, mas é sempre feedback muito positivo. Ontem, inclusive, atendi uma criança saindo do hospital, Olha só. teve alta. "Tens para fazer para mim, para oferecer para ele?", então sempre dá um jeito, né, Meu, a que gente coisa sempre dá um boa. jeito. Que legal, Aí que hoje de legal. manhã abre mensagem: "Ele comeu". Oh, coisa boa. Então é muito mais, né, do É uma que satisfação ouvir isso, comida. né. Que legal. Bacana, é uma experiência, né. Sim. Bacana. Legal, Cris, falamos bastante do negócio, né. Eu acredito que as pessoas vão te procurar e vão entrar em contato aí para saber como é que funciona os teus produtos, né, o teu serviço. E agora eu queria te fazer uma pergunta que a gente está fazendo para todos os nossos entrevistados, que é aquela dica de ouro. Eu queria saber o que você deixaria para quem está querendo começar um empreendimento ou está no início do negócio, o que você deixaria de mensagem para essa pessoa? Olha, Lucas, se eu soubesse de tudo isso no passado, teria sido mais fácil. É, né. Sim.
Principalmente a confiança. Confiança em mim e no meu produto. Então, isso é muito importante, a gente confiar e acreditar no produto, né. Fica tudo mais fácil, né? Fica tudo mais fácil. Credibilidade também. Então, a partir do momento que me comprometo com algum pedido, com alguma mãe, passar isso, Uhum, entregar este produto, uhum. né, para o cliente, né, que eu vejo Sim. que as empresas hoje não estão mais fazendo, É, né, tem que né. ter muita seriedade, né? Muita seriedade. Então, porque estamos lidando com a saúde, não é a saúde de crianças, de bebês. Então é muito sensível, né, essa parte. Então é Uhum. muito difícil também de eu lidar. Eu preciso ter todo esse embasamento para poder entregar um produto de qualidade. Verdade, verdade. Pô, que legal. Bom ouvir isso. Cris, então eu te deixo agora um espaço para você falar um pouquinho para nós as tuas palavras finais e aproveito também para te agradecer demais o teu tempo, por ter vindo aqui compartilhar com nós a tua história. Muito obrigado, Lucas, foi muito bom trazer um pouquinho aqui a minha história, minha trajetória. Minha mensagem é: cuide da alimentação de seus filhos, que vale a pena. Vale muito a pena, é muitas vezes desgastante, porém recompensador. Que legal. Cris, obrigado mesmo. Gente, um abraço e até o próximo episódio.